Galera do céu, que time de guerreiro esse São Paulo Futebol Clube hoje lá em Fortaleza, hein? Coisa maravilhosa e eu me rendo. Vamos lá, eu vou falar aqui, eu me rendo a você, Gonzalo Tapia. Que coisa maravilhosa que foi hoje também. Um jogador que veio com extremo questionamento, que veio muito duvidoso, um jogador que você fala, peraí, cara, isso aqui é banco do River que nem joga e tal, e o cara, vamos tentar concordar com uma coisa aqui, ele entrou contra o Corinthians, ele perdeu um gol, que ele puxa um contra-ataque e consegue fazer. Depois disso, ele puxa o mesmo contra-ataque e faz o gol contra o Fluminense. Depois ele tem um jogo mal contra o Sport que ele acaba fazendo outro gol. E agora contra o Fortaleza, ele leva o São Paulo num jogo dificílimo a uma vitória importantíssima para a retomada da confiança, para a retomada do trajeto, do percurso do São Paulo Futebol Clube. Top demais! Isso é ser time de guerreiro. E eu vou falar de alguns caras aqui que você vai se surpreender, que eu tenho muito o que falar de você, senhor Luiz Gustavo, Negruti também e vários outros. Sejam então todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Chega nesse like aí já, se você está feliz com a vitória do Tricolor Paulista. Eu tô muito feliz mesmo. E aí, deixando esse like e se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a se inscrever e ficar comigo aqui e fazer parte desse time, dessa família que só cresce, beleza? Então, vamos lá. Meus amigos, é o seguinte, o São Paulo, ele foi até o Ceará lá e ganhar do Fortaleza, e foi a coisa mais linda, porque o Rigoni, ele cometeu aquele erro burro, vou chamar de burro, erro burro, porque o Rigoni, o que acontece? Ele tá sendo meio massacrado no São Paulo, tá sendo muito pressionado no Tricolor. Naquele último jogo contra a LDU, o Rigoni nem foi o pior em campo, só que ele sai muito vaiado. Tipo assim, enquanto o Cédric Soares e Enzo Dias, que não jogam absolutamente nada, saem do time do São Paulo assim, normal, ninguém cobrando, o Rigoni, pela história, ele é muito vaiado, muito cobrado mesmo, e isso também tá errado. Hoje o Rigoni, em 22 minutos, né, até ele ser expulso, ele naquele gol do Tapia, ele consegue puxar ali o contra-ataque. Ele dá um drible de perna esquerda, depois ele rola a bola pro Rodriguinho, o Rodriguinho rola pra ele de volta na área que ele passa o Rodriguinho e dá condição pra receber do Cedric, né? E aí ele cruza a bola pro gol, que foi importantíssimo do Tapia, que se desloca como um centroavante. Então o Rigoni aqui não é uma passação de pano, ele podia pôr tudo a perder. O São Paulo acaba facilitando o jogo com o segundo gol, até facilitou. Mas enquanto estava aquele 1-0, que o São Paulo teve até 40, quase do segundo tempo, para fazer aquele gol do Luciano, o Rigoni comprometeu a partida. E até aí tudo bem, porque foi um erro bobo, um erro involuntário, não é aquele erro que ele foi querer ser maldoso, ele foi querer quebrar o cara, foi querer ser o Aparecido Futebol Clube, sabe, o nojentinho. Ele errou, prejudicial muito mais pra ele no dia de hoje do que pro próprio São Paulo, né? O São Paulo sai com uma vitória, sai de cabeça erguida, quebra um tabu danado de ganhar do Fortaleza lá, e aí o São Paulo consegue vencer. Então o Rigoni, eu não vou aqui chegar agora e massacrar o cara, porque ele já tá pagando agora. Contra o Palmeiras, que ele poderia ser um titular talvez, ele também já estará fora. Então assim, azar o dele, problema dele, uma pena que ele mesmo entrou nesse caminho e cometeu esse erro. Um jogador que ele foi muito, mas muito bem mesmo. Ele consegue ser uma referência. Eu acho que isso que é importantíssimo de lembrar. Uma coisa é ele fazer um gol de centroavante oportunista, coisa que o Diné não fez também, coisa que o Caleri faz também. Ele deslocou ali, voltou, deu um passinho pra trás, fez o gol, bacana. Agora, quando ele passa a ser a referência, qual que era o único desafogo do São Paulo nesse jogo dificílimo com a menos? O São Paulo ele tinha que colocar a bola numa referência na frente, e o Tapia consegue ser essa referência. O Tapia foi muito bem. Então ele tá muito de parabéns e surge agora uma pulga atrás da orelha do técnico Crespo. O Rodriguinho não foi tão bem. O Rigoni tá em baixa total, não dá nem pra pensar no Rigoni como titular. Né? Titular tem então é Ferreirinha, é Luciano e aí tem o Rodriguinho, enquanto o Lucas Moura e o Oscar não volta. Mas já pode tentar colocar um Tapia no ataque também. Ele tá vivendo uma boa fase. Vamos tentar aproveitar a boa fase do Tapia. Joguinho no Brasil hoje de 1-0 é meio caminho andado pra vitória. Então aqui, pensar no Tapia agora
como um jogador que tem dado a volta por cima, tem 21 anos, tem muito a evoluir, muito a tentar dar certo na carreira, eu acho que o Tapia é um jogador que nós podemos considerar sim, como uma peça importante do time do São Paulo, sobretudo com as contusões do Caleri e do Rian Francisco, contusão do André Silva, e o Tapia demonstrando ali uma força de vontade muito presente, uma força de vontade muito marcante. Eu acho que o Tapia tá muito de parabéns sim, e aqui eu parabenizo. E o outro que eu vou falar aqui agora é o Negrutti. Depois eu falo do Luiz Gustavo. Calma que você vai ter tempo para ouvir sobre o Luiz Gustavo. O Negrutti é um molecão da base, que foi ultrapassado ali na base, quando o técnico anterior coloca para jogar o Ibali, não o técnico na base, o Ibali passa a ter mais notoriedade do que o Negrutti, e depois disso, o técnico anterior do São Paulo prefere o Hugo. São palavras, assim, notícias que ele prefere o Hugo do que o Negrutti. O Negrutti, com o próprio Crespo, não tinha chance. Jogar de volante no time de São Paulo tá muito difícil, né? Vimos o Luan tentar alguns minutos, já machucou, e o Luiz Gustavo tava machucado. Não tinha espaço. O Negrutti não joga, então. Quando o Negrutti vai jogar, ele vai jogar como um terceiro zagueiro pela direita. E isso aqui é cinematográfico, porque ele tá improvisado. Ele nem é zagueiro, ele está jogando como um zagueiro. Ele tá jogando ali numa posição carente do São Paulo. O São Paulo, ele chega o Rafael Tolói agora, e era como se não tivesse chegado, né? O Tolói, ele é um jogador que é veterano, que chega num corpo molenga de tudo, um cara que estava parado, basicamente, e o cara chega no São Paulo, quando ele estava no auge, ele não era bom no São Paulo, imagine ele agora. Então ele chega e já machuca, e não deixa saudade nenhuma. Quando o Negrutti vira zagueiro, poxa, o Fortaleza, queira ou não, ele tem aquele Crispim que bate bola, ele tem um Pikachu que bate bola, ele tem o Breno Lopes que bate bola, ele tem o Daverson que é bom de bola, e tem o Marinho. Fora o que eu tô esquecendo. Então o Negrutti pegar o Fortaleza lá e voltar com a vitória não é pra qualquer um. Não é normal, não foi um jogo comum, ele é um cara muito seguro. E já é o segundo jogo que ele joga como zagueiro, e normalmente você não tem nada pra falar sobre ele. Quando você não toma gol pela posição daquele zagueiro e não tem nada pra falar sobre ele, é porque ele foi muito bem. Não faz falta, não toma cartão, não dá espaço, ganha todos os 1 contra 1 combate e cerca o cara de maneira que o atacante não consiga nem dominar a bola para receber passe, porque o Negrutti tá ali. Então achei que a partida do Negrutti ela foi assim. Que nota que pode dar para ele? Queria dar um 11, vou ter que dar um 10, né? Porque o 10 é o que dá para fazer, mas eu daria um 11, acima do 10. Moleque maravilhoso, moleque exemplar, top demais. Ele e o Tapia hoje, ó, maravilhosos de tudo, exageradamente bons, foram top demais no time do São Paulo hoje. Agora chegou o momento de eu falar do Luiz Gustavo, vamos lá. Meus amigos, temos um zagueiro, hein? O Luiz Gustavo, eu falei do Negrutti, eu falei do Tolói, né? Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, eles são bons, né? O Ferrarese machucado e tal, mas eles são bons de bola. Sabino, no time do São Paulo, tem jogado muita bola, né? O Sabino, se alguém disser que o Sabino não tá jogando bola aí, pra mim, não tá enxergando direito. O Sabino tá jogando muita bola. Agora o Luiz Gustavo, ele foi colocado como um zagueirinho central ali. E aí, o porte físico do cara, você não sabe quem é o Sabino. O Sabino é fortão, né? Grandão. Você não sabe quem é o Sabino, quem é o Luiz Gustavo. Porque o Luiz Gustavo, ele não tem porte de zagueiro, de volante. Ele tem o porte físico de zagueiro mesmo. Ele é um cara muito forte. Ele é forte fisicamente, ele é grandalhão. E ele é top. Aí ele tem um poder de desarme por baixo impressionante, mas sempre teve. Isso aqui não é segredo pra ninguém. O Luiz Gustavo por baixo, desarmando os jogadores ali no 1 contra 1, ele sempre foi fenomenal. Né? Só que ele era volante, então ele também sabe jogar com os pés. No Wolfsburg, quando eles tomam aqueles 3 gols do Real Madrid, que o Cristiano Ronaldo faz os 3, o Wolfsburg quase que elimina o Real Madrid. Não fosse ele o Cristiano Ronaldo, não tinha eliminado. E o menino aí, o Luiz Gustavo, ele vai muito bem. Muito bem mesmo. Aí tem o 7-1 da seleção que fica marcado. Nossa, tudo bem. E aí no São Paulo ele acaba entregando um gol numa Libertadores. Tirando isso, pra mim o São Paulo arrumou um zagueiro. Não tô dizendo que é pra renovar com ele e ganhar 1,5 milhão. Não, também não. Mas é pra renovar. O São Paulo ganha um zagueiro. A perna canhota ali, técnica. O primeiro passe pra sair jogando, exemplar.
o porte físico para ser zagueiro, enquanto cabeceio perfeito, enquanto trombada, medir força, tentar ganhar na força perfeito e todos os lances. Aqui eu vou repetir para você com muito carinho. Todos os lances do Luiz Gustavo ele ganhou. E isso também não é normal. Todo lance você ganha. O Rafael trabalhou bem. O Rafael, ele conseguiu trabalhar bem, mas caramba, é o Fortaleza lá, na casa dos caras, com um jogador a menos desde os 23 do primeiro tempo. É muita pedreira. Sobretudo o São Paulo, que nunca vai bem contra o Fortaleza. Dessa vez aqui o São Paulo ganhar desse jeito, e você olhar pro Luiz Gustavo, e ele ganhar todos os combates, todos. A partida excelente que o Rafael fez não quer dizer nada. Quer dizer que o São Paulo tinha um a menos e deu super certo. Tô esperando pra ver ainda o futebol do Wendel, tá? Hoje, tudo tá comprometido por causa da partida que o Rigoni fez. Quando o Rigoni vai expulso, não dá pra cobrar do Wendel, não dá pra cobrar do Cédric, não dá pra falar Rodriguinho, não dá pra falar nada pra ninguém. Agora, o Wendel... Desculpa, eu esperava muito mais, mas muito mais, nem compara. Do Cédric, que eu já não espero nada, ele deu um cruzamento no jogo passado de 3 dedos, e depois agora, nesse gol que sai o gol do Tapia, o Cédric, no mínimo, ele vai na frente e consegue rolar a bola pro Rigoni, que devolve pro Tapia. Então, o próprio Cédric, ele está tentando dar a volta por cima. E ele tá tentando alguma coisa. Mas, assim, um jogador normal. Agora, o Wendel, ele nem tenta, no meu modo de ver. Machucou o dedo lá, acho que até quebrou, ele tava com o dedo torto, uma cena agoniante. E ele tentou, voltou pro campo aí, até que ele saiu. O Enzo Dias já estava em campo, ficou o Enzo. Beleza, o Crespo tem essa variedade de jogadores. Hoje era um time poupado do Crespo. O Rodriguinho... Ferreirinha e o Luciano fora, né? Tinha alguns jogadores que estavam fora. Quem mais? O Marcos Antônio também tá fora, vai voltar logo, tava relacionado. O Oscar também. Então tinha muito jogador. Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, tudo fora. O Enzo Dias no banco, era muito cara ausente no time do São Paulo, era um mistão. E aí o São Paulo consegue ganhar uma vitória linda e sai gol do Luciano. Então esse gol do Luciano também acho que é um gol que faz dar a volta por cima, sabe? Esse gol do Luciano, ele nos leva também a acreditar que o São Paulo pode voltar. O Luciano, ele é muito impulsivo. Ele é um jogador que ele depende muito ali de estar confiante para ele ter uma boa fase. O São Paulo hoje... Eu não me conformo, tá? Que nós dependemos do Luciano hoje. Sinceramente, não me conformo. Mas a verdade é que o São Paulo depende do Luciano. Por quê? Porque não dá pra contratar mais jogadores, só se for desempregado. Não tem janela pra contratar, nem pra vender. Os caras, o Caleri e o Rian... Caleri talvez, o Rian não volta, o André Silva não volta. Mesmo o Caleri, se voltar, é pra preparar e olhe lá quando volta. Então o Luciano, ele passa a ser uma peça fundamental pro time de São Paulo. O Luciano hoje, ele não tem a posição dele ali... arriscada a perder pelo Dineno. Jamais. O que pode acontecer é perder pro Tapia. O Tapia conseguiu. Então, se o Tapia tirar a posição do Luciano, o São Paulo mudaria bastante a característica, né, de jogo e passaria a tentar ser um time que tenha mais velocidade do que aquele domínio. O Luciano não deve perder a posição pro Tapia. Então o Crespo, ele tendo o Luciano no alto da confiança, um cara que ele gosta bastante, eu não consigo enxergar, sinceramente, como é que o Luciano não seja importante. Ele é. O Crespo tem que recuperar o futebol do Luciano e também do Ferreirinha. E como é que ele faz isso? Moldando esse time de maneira melhor, de maneira que o time consiga jogar mais pra frente. Hoje, até a expulsão do Rigoni, o São Paulo conseguia atacar um pouquinho ali o Fortaleza. Então já estava bonito. Acabar o jogo ali depois, fazer o segundo gol, aí a coisa foi maravilhosa e foi maravilhosa mesmo. Beleza? Então, parabéns, São Paulo. O time de Guerreiro finalmente... Eu adorei, amei, estou feliz da vida. Como é que você tá? Gostou? Curtiu? Se curtiu, chega nesse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!